Nós começamos semana passada falando sobre a vida de Sansão, né? Quando Deus aparece para a mãe de Sansão e fala: você vai ter um filho, apesar da mãe de Sansão ser estéril. O pai de Sansão ora e fala: Senhor, então pelo amor de Deus, me fala o que eu devo fazer com esse menino. E a Bíblia fala que Deus aparece de novo, instrui os pais, né? Até que então nasce Sansão, e Sansão é um nazireu consagrado a Deus. Então, o que é um voto de nazireu? Sansão não podia tocar em cadáver, Sansão não podia beber vinho, e Sansão não podia cortar o cabelo. Então, a fonte da força de Sansão estava em 3 coisas, dentro da sua consagração. Quais eram as 3 coisas? Não cortar o cabelo, não beber vinho e não tocar em cadáver. Isso nós falamos semana passada no capítulo 13. Então, hoje nós vamos continuar no capítulo 14, falando sobre a vida de Sansão. Então, enquanto no capítulo 13 fala sobre o processo que Sansão foi gerado, em que Sansão nasceu, no capítulo 14 vai falar sobre os primeiros passos de Sansão como um jovem, tá? Então, se você pode, abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 14, no versículo 1. Caramba, vocês estão rápido, hein? Uau! Juízes, capítulo 14, versículo 1. Se você quiser, você pode acompanhar por aqui também. Então está escrito assim: e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher para mim. Versículo 3: porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: Sansão, não tem porventura uma mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem do nosso povo, para que você vá procurar uma mulher lá no povo filisteu? E disse Sansão ao seu pai: eu quero essa mulher, porque foi ela que agradou aos meus olhos. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Sansão já era um pouco mais velho, né? E a Bíblia diz assim que ele saiu da cidade que ele estava e foi para uma outra cidade que era do seu povo inimigo, os filisteus. E perceba isso, Sansão, ele foi levantado justamente para libertar o seu povo, os hebreus, das mãos dos filisteus. E Sansão vai buscar uma mulher justamente aonde? No povo inimigo. E a Bíblia fala então que ele vai, encontra uma mulher, acha ela linda. A Bíblia fala que ela agradou aos olhos de Sansão. Então você percebe que já faltava maturidade na vida de Sansão. Por quê? O que chamou a atenção na vida daquela mulher não foi quem ela era, mas foi talvez o seu estereótipo, a sua beleza, o seu sorriso, o seu corpo. E a Bíblia fala então que Sansão volta e fala: pai, mãe, é o seguinte, eu quero aquela mulher. Aí os pais de Sansão falam: mas, poxa Sansão, tem todo o nosso povo aqui, você foi buscar um inimigo. Ele fala o quê? Não importa, eu quero ela porque ela agradou aos meus olhos. Dentro desses versículos tem algumas observações aqui que nós precisamos fazer. Qual que é a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos? Que quando Sansão se apaixonou, ele não deu mais ouvido aos seus pais. Ou seja, a paixão que Sansão sentiu por aquela mulher o fez ficar cego. O que nós aprendemos? Que onde há excesso de paixão, existe a ausência de avaliação. Então, um dia eu me apaixonei pela minha esposa. Amém? Não sei, é com você. Não entre nessa briga. Me apaixonei por ela, irmãos. Quem aqui já se apaixonou? Vai, sem mentira, vai. Ei, tudo. Ah, para, o Vitinho não quer levantar, mas eu sei, não finge não. Mano, todo mundo aqui já se apaixonou. Não é verdade? Aí quando você se apaixona, como que é? Irmão, você não vê nada. Por exemplo, meu pé direito, não devia abrir isso pra ninguém, né, amor? Mas eu vou abrir. Eu tenho um calo no meu dedão. Irmão, eu morria de vergonha de aparecer de chinelo na frente da Andressa. Por quê? Porque eu via direto ela falando assim quando a gente era novo: ai, que nojo de pé. Eu falei: meu, se ela tem nojo de pé, se ela viu meu pé, já era. Então, a paixão fazia, de certa forma, que eu não mostrasse totalmente para a Andressa quem eu era. Não é verdade? E dentro da paixão você está tão apaixonado, né, que não importa, não tem avaliação. Aí você chega na casa da menina, não era o nosso caso, é uma outra história, né, amor? De domingo, aí, vamos jantar lá com os meus pais, chegar o quarto dela uma bagunça. Não da minha esposa, outra.
Mas você olhava o quarto bagunçado, o que você olhava? Falava, nossa, quanta roupa linda. Por quê? Porque você não avalia, porque você está apaixonado. Então estar apaixonado, de certa forma, é até perigoso. Por quê? Porque quando você se apaixona, você não consegue avaliar. Apaixonado não vê problema. Apaixonado só vê o quê? Solução. Então eu e a Andressa, quando estávamos apaixonados, pelo menos eu, né? Eu estava muito apaixonado. Não tem dinheiro, mas a gente queria sair. Passa no cartão de crédito, o importante é nós estarmos juntos. Não avaliava, só fazia. Por quê? Porque estava apaixonado. Então quando Sansão ele se apaixona por aquela mulher, Sansão ele deixa de avaliar a situação, ele consegue só ser movido por aquilo que ele sentia. E nós muitas vezes somos assim. Por isso nós devemos nos policiar, irmãos, para perceber pelo o que estamos apaixonados. Eu estava conversando uma outra semana com o irmão da nossa célula, o Ricardo. Ele falou, rapaz, eu queria trocar de carro, queria comprar um carro novo. Ele falou, procurei um aqui, procurei um ali, até que eu achei um, eu falei, é esse, vou tirar 0 da concessionária. Na hora que ele falou o carro, eu me apaixonei pelo carro. Eu falei, nossa, meu, que carro top. E ele foi muito sensato, ele falou assim, mas sabe, irmão, eu não senti paz. E por que não senti paz? Não comprei o carro. Apareceu depois disso uma oportunidade, eu investi meu dinheiro e eu investi e fiz mais dinheiro. Agora o que é isso? É uma pessoa que não anda completamente apaixonada. Por quê? Porque se ele fosse alguém totalmente apaixonado pelo carro, ele não ia avaliar nem o que ele está sentindo em relação àquele carro. Ele só ia comprar e ponto final. Então, irmão, apaixone-se, mas avalie as situações da sua vida. Perceba as situações da sua vida. Sansão se apaixonou por uma mulher que não era nem do seu povo, isso não deveria acontecer. Mas porque ele estava apaixonado, ele também era incapaz do quê? De avaliar. O que mais que nós percebemos e aprendemos com Sansão? Quando Sansão ele encontra essa mulher, ele encontra ela no território inimigo. Então, os estudos dizem que Sansão andou da sua terra até o povo inimigo por 7 quilômetros. Sabe qual é o problema? É que Sansão ele ficou muito perto da tentação. Ele andou 7 quilômetros para dentro do campo inimigo. Irmão, 7 quilômetros é muito longe. Né? Daqui, até não vou usar o exemplo aqui, né? Que eu não sou muito bom de quilometragem. Mas daqui ali no posto do Cupim, não é isso? Na pista? São 4 quilômetros. 7 quilômetros é quase ir até lá e voltar. É muita coisa. E Sansão, ele só foi e depois voltou. O que isso nos ensina, irmãos? Quanto mais nós entramos no caminho da tentação, mais difícil fica também da gente fazer o caminho reverso. Então nós temos que avaliar por onde nós temos andado. E qual é a terceira coisa que nós encontramos aqui em Sansão? É que no território inimigo sempre haverá coisas agradáveis. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. O diabo ele vai usar de todo tipo de armadilha para nos atrair. E nós pensamos que as situações com que ele fará isso são coisas ruins. Mas sabe, irmãos, nós avaliamos as coisas de um ponto errado. Por quê? Porque nós confundimos o imoral com o ruim, ou com não é bom, ou com não é gostoso. Então, por exemplo, a pessoa que se corrompe por conta de dinheiro é imoral, sim ou não? Claro que é imoral, mas não é gostoso ter um monte de dinheiro para andar de iate, para viajar, para você comer o que você quiser, onde você quiser, para comprar o celular que você quer, o carro que você quer. É gostoso ou não é? É só olha que é sincero. Lógico que é gostoso, irmão. Quem queria poder falar assim, quer saber, amanhã eu vou acordar, vou comprar uma passagem e vou para Cancún. Oh Deus, toca a minha vida, né? Estou aqui, seu filho está pronto, né? Então, nós confundimos o imoral com o não gostoso. E muitas vezes, o diabo ele aparece nem sempre com quem é só imoral. Mas ele mostra pra gente que aquilo é muito bom, que aquilo é muito gostoso, que aquilo é muito agradável. E Sansão se deixou levar por aquilo que era agradável para ele. Então perceba, aquilo que é agradável para mim, é agradável para Deus? Aquela mulher se tornou agradável para Sansão, mas Sansão estar com ela era agradável para Deus? Então nós precisamos avaliar, irmãos, porque sempre no território inimigo haverá coisas agradáveis. A gente precisa entender que o inimigo não está esperando a gente armado, com cara feia. Ele está esperando a gente com um sorriso no rosto.
sabe? Para ti, não. Vamos lá, para onde? Para o inferno. Como assim? Só vem. Você só vai. Brincadeiras à parte, mas é assim que as coisas acontecem. Nós somos iludidos. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Muitas vezes nós nos permitimos ser enganados. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. E por isso somos livres, amém? Então, quanto mais eu entro na terra do inimigo, mais ela fica atraente e mais difícil fica de eu retornar. Então perceba, Sansão era uma pessoa consagrada, separada por Deus, com um objetivo e um propósito separado por Deus. Mas Sansão, ele se perde no meio do caminho por conta da sua própria vontade. Fala comigo, vontade. Todo mundo tem vontade, na verdade. Às vezes você acorda e fala: meu, aquela vontade, né? Descritivo. Estou com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. Quando sua esposa faz isso com você, estou com vontade de comer um negócio que eu não sei o que é. Se você não sabe, filha, imagina eu, na verdade. Então nós temos vontade, irmão. Você tem vontade de conhecer um lugar que você nunca conheceu. Você tem vontade de comer aquela comida, de voltar naquele restaurante. Nós temos vontades. Mas a nossa vontade, ela precisa estar alinhada com Deus. Por quê? Porque a nossa vontade, ela vira um desejo. E depois que ela vira um desejo, ela se torna uma necessidade. Tem que meu amigo Michael da Pexel. A gente gosta de celular, eu mais gosto de celular. Nossa, vai de celular e tal. Vai lançar um novo, menos Xiaomi. Cadê o Rian? Xiaomi não, Rian. Xiaomi não. Aí eu e o Michael, e aí, vamos trocar de celular? Ah, tô de boa, né, Michael? Eu e ele. Não, vamos trocar de celular não. Amanda e André já pira. Não, vamos trocar de celular não. Aí de repente eu e ele tem uma vontade. Michael, mas, poxa, Deus é bom, né? Deus nos faz prosperar, é a graça, né? A vontade. Aí nós começamos a conversar, pesquisar, ver vídeo. Daqui a pouco não é só mais uma vontade, se tornou uma necessidade trocar de celular. Aí, não sei o que nós fazemos, né, Marcão? Mas não consegue trocar. Pela graça, irmão, por favor. Por quê? Porque a vontade se tornou um desejo que agora é uma necessidade muito grande. Então imagina, você está com muita fome. Quem ama pizza aqui? Deixa eu ver quem ama pizza aqui. Aleluia, pode me chamar para comer uma depois do culto, então. Está com muita fome. Aí eu entro com uma pizza aqui, irmãos. De 4 queijos não. De mussarela. De mussarela com tomate, a fumaça saindo, você vê ela brilhando assim. Delícia. Não é verdade? Você está sentindo o que por essa pizza? Vontade. Não é verdade? Amém, é só uma vontade. Só que aí eu começo a falar para você: mano, essa pizza é muito boa. Essa pizza aqui é de queijo de búfalo. Nossa, e búfalo faz queijo? Meu Deus, preciso provar. Não, essa pizza aqui, esse orégano aqui, ele veio da Suíça. Vai se inventar os negócios, né? Como assim? Aí dá vontade passa a se tornar o quê? Um desejo. Aí você vai para sua casa: meu, pizza de mussarela com queijo de búfalo. E você pesquisa. Aí aparecem os grandes chefes e tal. Aí chega uma hora que você fala: o quê? Eu tenho que comer essa pizza, não é verdade? Porque aquilo que era uma vontade se tornou um desejo, agora é uma necessidade. Então nós temos que perceber no nosso espírito, no Senhor, aonde tem estado a nossa vontade. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a nossa vontade não. Por quê? Porque o nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso mais que todas as coisas. Então a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus, para que a gente não se perca no caminho, assim como Sansão se perdeu. Então se tornou tanto uma necessidade Sansão estar com aquela mulher, que no versículo 2 Sansão fala assim, solicitou ao seu pai e à sua mãe. Ele praticamente mandou: pai, mãe, não importa se tem mulher aqui, eu quero aquela. Por quê? Porque ela havia se tornado uma necessidade na vida de Sansão. Agora, por que isso acontece na vida de Sansão, irmãos? Vamos ler lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vocês estão com a palavra aí? Porque está rápido mesmo. Está escrito assim, porque tudo que há no mundo, todas as coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por que acontece tudo isso
com Sansão, porque Sansão deixa de andar por fé, irmãos, e agora ele passa a andar pela concupiscência da sua própria carne. Deixa eu te falar, a sua carne nunca vai se converter, a sua carne sempre vai querer o pecado, e se você deixar, ela vai se lambuzar no pecado. E foi justamente isso que aconteceu com Sansão. Ele deixou, e a sua carne foi então começando a se lambuzar no pecado. Então Sansão não estava agradando a Deus, Sansão não estava agradando aos seus pais, Sansão não estava agradando o seu povo, Sansão estava preocupado em agradar apenas ele mesmo. Então, o que nós aprendemos é que Sansão deixou de andar por fé e passou a andar pela sua própria carne. Agora, quando falamos sobre andar por fé, nós lembramos de Pedro. A Bíblia conta que é uma história em que eles estão no barco, há uma tempestade, e eles veem Jesus andando sobre as águas. Então a Bíblia conta assim que os 12 discípulos estão no barco, eles olham e falam: ei, é um fantasma. E Pedro pergunta: Senhor, é você? Se for você, me faz ir até aí. E Jesus fala: Pedro, então vem. Perceba isso. Pedro está no barco com mais 11 homens, mas só eles têm uma experiência sobrenatural de andar por sobre as águas. É isso que a fé faz. Ela separa homens naturais de homens sobrenaturais. 11 homens puderam falar: eu vi um homem andar sobre as águas. Quem aqui pode falar: eu vi um homem andar sobre as águas? Ninguém. Não é um belo discurso, irmãos? Poxa, eu vi um homem andar sobre as águas. Agora em Pedro, Pedro poderia falar o quê? Eu andei sobre as águas. O que é isso? É a diferença de quem anda em fé e de quem anda no natural. Então nós não somos pessoas que falamos sobre a experiência dos outros, somos homens e mulheres de Deus que falam sobre as nossas próprias experiências, porque não andamos por carne, mas andamos por fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 5 lá de Juízes, vamos continuar vendo a história de Sansão. O que acontece? Versículo 5: desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber do que tinha feito. Versículo 7: e desceu e falou à mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Versículo 8: e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, para se casar com ela. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Então, a Bíblia fala que Sansão vai até lá, encontra com a mulher, volta para os pais e fala: olha, quero casar com ela. Depois de alguns dias, ele vai novamente, juntamente com os pais. E é interessante porque em um dado momento dessa viagem, eles estão indo juntos, a Bíblia diz. Mas o leão só aparece e ataca Sansão. Por quê? Porque em algum momento Sansão se desvencilhou, se separou dos seus pais. E sabe o que é interessante, irmãos? Se você parar para avaliar, o que é uma vinha? Vinha é um lugar que dá laranja. O cara sabe de nada. Vinha é um lugar que dá uva, não é verdade? Irmão, agora o que tem a ver um leão no meio de uma vinha? Me fala, o que um leão estava fazendo no meio da vinha? Você já viu o leão no meio da vinha? Quando você vai no zoológico, onde que fica o leão? O leão fica perto das uvas ali, que eles gostam da cor, do cheiro. Não, né? Acho que o leão nem sabe o que é uva. Agora tinha um leão no meio da vinha. Por quê? Porque, olha, perceba, os pais de Sansão falaram para ele: Sansão, não se case com uma mulher do povo inimigo, se case com uma mulher do nosso povo. Os pais de Sansão representam, sabe o que? A liderança de Sansão. Sabe, você tem uma liderança, você tem um pastor, e às vezes ele vem aqui, ele prega, ele te dá a direção, ele te ensina baseado na palavra de Deus. Você fala: aleluia, Senhor, é isso. Mas amanhã você acorda e você não tem um mínimo de postura. Sabe o que você faz? Você se desvia do caminho que te foi ensinado. Mas Deus é tão bom e tão gracioso que Deus manda um leão, e esse leão é como se fosse a voz de Deus falando: Sansão, volta, filho, esse não é o caminho que você deve ir. E o que Sansão faz? Pega o aviso de Deus e mata, sem nenhuma arma, e destrói o leão. Então nós precisamos estar atentos para perceber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas.
devemos ouvir o nosso pastor, a nossa liderança, por quê? Porque estão alinhados com a palavra. Sansão, ele foi caminhar pelas vinhas, e ele era nazireu, ele não podia beber vinho, mas ele foi estar perto daquilo que ele não podia. O que Sansão começou a fazer? Ele começou a flertar com o pecado. Eu achei tão interessante que eu falei, o que é flertar? E uma das definições de flertar, sabe o que é? Namoricar. Eu falei, e o que é namoricar? Namoricar é pretender o amor. Então Sansão, ainda que ele não pudesse se envolver com o pecado, ele começou de alguma forma a pretender estar perto do pecado. E muitas vezes nós somos dessa maneira. Eu não posso pecar, mas eu pretendo apenas usufruir, desse ambiente do pecado. Eu não posso beber vinho, mas eu posso estar perto das uvas. É diferente, não é, irmão? Você começou a namoricar com o pecado. Por isso, ouça a voz de Deus, sai desse ambiente, sai desse lugar, muda a sua vida, muda a sua postura, toma um posicionamento, ouça a voz de Deus. Fala, Senhor, se eu tenho ido por caminhos errados, endireita, Pai, me faz ver os teus caminhos. Se eu tenho ido pelas minhas vontades, me endireita, me faz ver as tuas vontades. E Sansão não teve a capacidade de perceber todo esse ambiente. Sansão não teve a capacidade de perceber a estranheza de um leão no meio das vinhas. Mas nós precisamos buscar no Senhor a capacidade de perceber esse ambiente que talvez esteja estranho nas nossas vidas, amém? Você percebe que nessa caminhada de Sansão, onde falta fé, ele não consegue perceber esse ambiente justamente por falta de fé. E voltando para a história de Pedro, dos 12 discípulos, 11 olharam para a situação e eles ficaram com aquilo que eles viram. E o que eles viram? Uma grande tempestade. Eles viram que se eles saíssem do barco, eles iam afundar. E eles preferiram ficar com o que eles viam. Mas Pedro escolheu ficar com aquilo que ele acreditava. E ele acreditava no Senhor. E Sansão, a mesma coisa. Ele não conseguiu ficar com aquilo que ele acreditava. Ele só conseguiu ficar com aquilo que ele via. Irmão, você precisa sair do ambiente natural. Você precisa sair do ambiente só daquilo que você vê e passar a entrar no ambiente da fé. E o que é o ambiente da fé? É crer naquilo que Deus te fala. Eu vejo que hoje minha vida está uma bagunça. Eu vejo que minhas finanças estão uma bagunça. Eu vejo que meu relacionamento familiar não está bom. Legal que você vê isso. Mas e o que Deus te fala? Deus fala que você é próspero. Deus fala que você e sua casa vão servir ao Senhor. Deus fala um monte de coisa a teu respeito. Então fique com aquilo que Deus fala sobre você. E não com o que os seus olhos veem. Amém? Glória a Deus. Então Sansão, ele foi seguindo um caminho. Lá em 1 João 2,16 nós lemos: porque tudo que há no mundo, e a Bíblia fala sobre 3 coisas. Primeiro, a concupiscência da carne, Sansão cai. A concupiscência dos olhos, Sansão também cai, porque a Bíblia fala que ele foi atraído, por ver aquela moça. E por fim, o que acontece? A Bíblia fala, e a soberba da vida. Então quando Sansão, ele mata aquele leão, ele vai e depois ele volta. E quando ele volta, sabe o que ele faz? Ele passa pelo caminho só para ver o leão morto. O leão se tornou, sabe o quê? O troféu de Sansão. Sansão começou a se achar poderoso. Ele olhou e falou, nossa, matei um leão. Deixa eu falar que alguém aqui já matou um leão? Alguém teria coragem, tirando o João é brabo. O João teria coragem de enfrentar um leão, mas tirando ele, alguém aqui teria coragem de enfrentar o leão? Eu era o primeiro a correr. Eu falava, Andressa, se você correr mais que eu, boa sorte, estou indo. Brincadeira, amor, salva a minha. É a minha vida. Mas a Bíblia fala o que, irmãos? Que Sansão olhou para aquele leão, ficou feliz, e ainda pegou o mel. Ele não podia ter contato com o morto, mas ele pega o mel do corpo morto do leão. O leão se tornou um troféu para ele. E sabe, de certa forma, Sansão foi pensando e achando que a força que ele tinha não era Deus que dava, mas era a força própria dele. E qual é o problema, irmãos? Sansão começou a perder a sua humildade. Sansão começou a perder a sua fé em Deus. Sansão parou de experimentar e começou a andar por aquilo que ele apenas via. Aprenda uma coisa, gente humilde sabe que tem que tomar cuidado, porque a carne sempre clama pelo pecado.
Sabe, humildade, irmão, não é você falar assim, caramba, eu vou ficar aqui e vou aguentar. Eu vou para balada e não vou ficar por ninguém. Vai passar uma mulher pelada aqui na minha frente, eu não vou olhar. Não, isso não é gente humilde não. Gente humilde é gente que fala, Senhor, me dá graça, porque se eu for para balada eu vou beijar. Senhor, me dá graça, porque se a mulher me der o troco errado eu não vou devolver. Isso é gente humilde, é gente que não confia na sua força, mas confia na força do Senhor. É gente que não confia na sua honestidade, mas confia na honestidade de Deus. É gente que não confia no seu próprio caráter, mas confia no caráter de Deus sobre a sua vida. Você precisa ser humilde e reconhecer que você não pode, que você não é, mas que Deus pode, que Deus é. Porque enquanto você confiar em você, você está correndo um sério risco de cair. A Bíblia fala que Pedro sai do barco, ele pisa para fora e ele está confiando em Jesus. Ele anda sobre as águas, mas ele olha toda aquela situação, ele fala, meu Deus, eu não posso. E ele então começa a olhar para ele, e ele afunda. Irmão, enquanto nós olhamos para nós mesmos e não olhamos para Cristo, corremos o risco de afundar, de cair. Por isso nossos olhos precisam permanecer em Cristo. Por isso precisamos ter a humildade de crer na força do Senhor. Eu quero te falar, não acredite na sua força, acredite na força de Deus. Pessoal da banda, o teclado. Sabe, creia na força do Senhor, não na sua força. E aprenda uma coisa que é muito importante. Nós estamos falando sobre o quê? O fim do quê? O fim das forças. Mas sabe o que é mais interessante, irmãos? Que é no fim da sua força que você começa a ser forte. É quando você está acabando a sua força que você começa a perceber que na verdade você é forte. Aí você pode falar, como assim? Como assim quando eu estou quase sem força, eu percebo que eu sou forte? Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Deus fala com Paulo e ele fala assim, e Deus me disse, a minha graça te basta. Preste atenção nisso, já estou acabando. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a minha força está acabando, quando eu percebo que sou fraco, quando eu sou humilde para reconhecer que a minha força não é o suficiente, Deus olha para mim e fala, calma, a minha graça é suficiente sobre a sua vida. Porque o meu poder, João, porque o meu poder, Vitor, ele sempre se aperfeiçoa, ele cresce, é na sua fraqueza. Enquanto você está tentando ser forte, eu não posso mostrar minha força. Mas quando você é humilde e reconhece que é fraco, eu venho com todo o meu poder. Sansão foi incapaz de reconhecer que estava ficando fraco, porque não percebeu, ele só ficava mais fraco. Mas quando somos humildes e falamos, Senhor, estou sem forças, ele vem da sua graça. 2 Coríntios continua dizendo no versículo 10, porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Você reconhecer que o fim das suas forças é o começo da força de Deus, é um princípio tão importante na sua vida. Sabe por quê? Porque quando o dia mal chegar, você não vai correr para o Facebook, você não vai correr para a casa da sua mãe, você não vai correr para fazer compra, para gastar o dinheiro que você não tem. Quando o dia mal chegar e você reconhece que o fim da sua força é o começo da força de Deus, você corre para Ele, você corre aos pés dEle, você clama por Ele, você chora com Ele, você pede para Ele, porque Ele é o princípio da sua força. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Tem uma canção que nós cantamos, por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmão, está no fim da força? Deixa eu te falar uma coisa, corre para Cristo. Se ajoelha na sua casa. Se ajoelha... Gente, eu conheço irmãos que moravam em 2 cômodos com a família, e no dia ruim, sabe o que ele fazia? Eles trancavam no banheiro, choravam e falavam, Deus, me ajuda. Qual é a desculpa que você tem para não buscar? No fim das suas forças, não preencha a sua necessidade com lugares, com pessoas. Preencha a sua necessidade em Cristo. Eu quero te perguntar, no fim das suas forças, para onde é que você vai? Quando você já não tem mais a capacidade, a força, a esperança, o que é que você faz? Nós precisamos, no fim das nossas forças,
correr para o Senhor. E para terminar, a Bíblia fala a história de um homem chamado Jacó, que um dia na sua vida, Jacó tentou ser forte. E ele vai e rouba o direito de primogenitura do seu irmão, porque ele queria ser forte, ele queria ter tudo que o pai tinha. Mas Jacó um dia percebeu que mesmo tendo tudo que o irmão dele deveria ter, ele era fraco. E a Bíblia fala então que Jacó, ele tem um encontro com Deus, e ele luta com Deus. E a Bíblia fala então que Deus vai e toca na conjuntura de Jacó. E a Bíblia fala que Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Sabe, às vezes Jacó podia querer andar, e ele dava um passo e ele falava, essa é a minha força. Só que a outra perna, ele arrastava. Ele fala, não, é a força de Deus. Aí tinha ele fala, meu Deus, é a minha força. Aí depois ele arrastava e falava, não, é a força de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres mancos, porque entendemos que não é a nossa força, mas é a força do nosso Deus. É a força do nosso Deus que vai fazer a gente prevalecer. É a força do nosso Deus que vai fazer a gente permanecer. É a força do nosso Deus que não nos deixará ser abalados, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de vírus, porque não é na força da minha perna, é na força da perna de Deus. É na força dele que temos que caminhar. Imagina você olhando as pegadas de Jacó. Havia uma pegada e um risco. Uma pegada e um risco. Por quê? Porque todo humilde que reconhece a força de Deus carrega uma marca consigo. Se você é humilde e reconhece que precisa do Senhor, mas que todas as coisas, você carrega uma marca. Você carrega uma marca. Hoje é dia de você reconhecer que você não é bom. Hoje é dia de você reconhecer que você não é suficiente. Você não é um marido bom o suficiente. Você não é uma esposa boa o suficiente. Você não é um funcionário bom o suficiente. Não, mas eu me esforço. À vontade. Nunca será. Se não for pela graça de Deus. Se não for com uma perna manca. Nunca será. Não, mas eu me esforço para dar a melhor educação para os meus filhos. Se não houver poder de Deus. Desculpe. A palavra fala que Paulo aparece e ele fala assim: eu não me fiz de palavras persuasivas, mas eu vim em demonstração de poder. Não é sobre palavras persuasivas, irmãos. É sobre o quanto você manifesta poder. Mas para isso eu preciso ser o quê? Humilde, reconhecer, Senhor, é no fim da minha força que a sua força começa. Senhor, há 10, 15, 20, 30 anos eu lutei com as minhas forças, mas eu reconheço hoje que eu preciso da força do Senhor. A Bíblia fala, para nós encerrarmos, que melhor é o fim das coisas que o começo delas. E a Bíblia também fala que Deus, Ele é o princípio e Ele é o fim. Não importa como você começou, o importante é como você vai acabar. E uma vez que Ele é o princípio e que Ele é o fim, eu quero te dar uma palavra de esperança, que se você começou nele, você também vai terminar nele. Não há outro caminho na sua vida. Comece bem e termine melhor, sendo humilde e reconhecendo que quando a sua força acaba, é a força dele que começa. Aleluia! Você pode fechar os olhos no seu lugar. Você pode olhar para a sua vida agora, para o seu coração. Você pode olhar para quem você é nesse momento e reconhecer diante de Deus que você carrega muitas vezes aquilo que Sansão carregava, que você manifesta muitas vezes o que Sansão manifestava, e reconheça diante do Senhor que por muitas vezes você foi orgulhoso para pedir ajuda. Reconheça que você foi orgulhoso para pedir socorro. Reconheça que você foi orgulhoso para pedir perdão. Reconheça que quando faltou força, você buscou os seus próprios meios, os seus próprios caminhos, mas não deu certo. E nunca vai dar, porque é na força de Deus, não é na sua força. Fala para o Senhor: Pai, faz 10, 15, 25 anos, Senhor, que eu luto com as minhas forças. Mas peça, Senhor, toque em mim como o Senhor tocou em Jacó. Enquanto o Léo ministra essa canção, olha ao Senhor, fale com Ele. Tem esse momento com Deus.
Senhor, preciso de ti.